Seja bem-vindo ao Geração Legaltech, o podcast e videocast que leva até você as informações mais atuais sobre o universo jurídico. Nos próximos meses, vamos receber convidados que vão falar sobre gestão, tecnologia, contencioso, inteligência artificial, entre inúmeros outros temas. A Geração Legaltech é uma iniciativa da Exion. Você confere os nossos conteúdos no canal no YouTube ou no Spotify e os recortes das nossas conversas nas redes sociais. Eu sou o Márcio Martins, da comunicação externa da Exion, e vou conduzir a nossa conversa de hoje. E nesse primeiro episódio, nós vamos receber Mauro Sampaio, CEO da Exion. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado, um prazer. E José Newton Alcântara, professor do INSPER, da Fundação Getúlio Vargas e diretor da Intelijur. Bom, eu queria começar a nossa conversa falando aí dos últimos 40 anos. A gente tem um cenário, uma trajetória de inúmeras mudanças, principalmente provocadas e geradas pela aceleração, pelo desenvolvimento da tecnologia. José Newton, queria que você falasse um pouquinho aí do que a gente viveu nessas 4 décadas até agora. 4 décadas. Sei que é um exercício talvez aí inicial difícil, mas só para a gente abrir a conversa. Década de 80, vamos lá. Só para a gente contextualizar o que era a década de 80 no Brasil, né? E principalmente dentro de um escritório de advocacia ou no departamento jurídico. A pessoa saía da faculdade, ela ia escolher, né? Procurar emprego numa empresa ou de repente abrir um escritório de advocacia. Se ela fosse procurar um emprego numa empresa, né, no departamento jurídico, o que ela faria nessa época? É bem interessante porque contextualizar o advogado da empresa da década de 80, se eu falar para você que, por exemplo, um banco poderia ter 360 processos e 180 advogados, você entender? É muito desproporcional. Muito. Mas se você parar para pensar que naquela época o banco tinha ações pelo Brasil todo e no cartório não existia nem telefone, o advogado era um caixeiro viajante. Ele não parava no departamento jurídico. E quando ele estava no departamento jurídico, sabe o que ele fazia? Ele ajudava os funcionários da empresa. Isso era incentivado, tá? A fazer, na época, desquite, né? Testamento, tudo que fosse ligado, né? Relacionado ao direito para os funcionários da empresa. Isso incentivado pela própria empresa, tá? Não era ilegal. Não... Hoje, dentro desse contexto, parece uma coisa absurda. Mas, naquela época, não. E o diretor, eu como curioso dessa época, o diretor financeiro, se ele precisasse marcar falar com o advogado, ele tinha que marcar uma hora. Porque o advogado ligava para lá, para o departamento, aí a secretária falava, olha, ele estará aqui terça-feira, às 10 horas da manhã, o senhor esteja aqui presente, porque aí ele pode te atender. Já imaginou hoje você marcar com o diretor financeiro dessa forma? Então era completamente diferente. Não tinha telefone, não tinha computador, não tinha nada. O direito era outra época, outro nível, outro patamar. Se a gente for para a década de 90, aí já entraram os telefones, o período até da telefonia que entrou no Brasil com a privatização, então foi muito mais acessível. Antigamente tinha uma dificuldade incrível. Eu nem falei dos escritórios, né, da década de 80. Como é que era um escritório de advocacia na década de 80? Né? Vamos colocar assim, Márcio, eu e você, a gente se formou e tal, vamos abrir um escritório juntos. Como é que a gente fazia naquela época? Tá? A gente dividia as despesas apenas. Você tinha os seus clientes e eu tinha os meus clientes. O escritório era meu e seu, né? Mas não existia aquela integração de uma empresa. Você atendeu os seus clientes, de vez em quando eu poderia falar algum caso meu e tal. Agora, o que era um escritório de advocacia naquela época? O que precisava para você abrir um escritório de advocacia? Vamos lá, eu vou ajudar. Mesa, cadeira, máquina de escrever e uma coisa que era fundamental. Vamos ver se alguém lembra da década de 80. O que mais que precisava? Fax. Papel. Não, fax não existia. Tecnologia não existia. Papel. Só o último item que faltava nessa brincadeira. E a secretária? Secretária era um luxo. Telefone, você entrava num consórcio. Você começa a pagar o consórcio da Telerge para receber o telefone em 4 anos. Então, não existia. O que faltava? São 5 itens para abrir um escritório. Papel carbono. É verdade.
era o papel carbono para você colocar atrás do papel, Sim. né? Para poder fazer a segunda via da petição. Era isso o escritório de advocacia. E sabe qual era o marketing daquela época no escritório? Placa na porta. Então, e outra coisa, a concorrência entre eu e o Márcio no escritório, a gente brincava fazendo o seguinte: esperava você comprar a mesa para minha mesa ser a maior do escritório. Aí eu mostrava toda a imponência que eu podia naquele momento, na década de 80. Isso era a década de 80. Entendeu? Esse é o período mais artesanal que a gente pode, que eu possa lembrar, né? Década de 90. O que aconteceu em 88? A Constituição. O que mudou no direito? Tudo. Foi um boom da advocacia. Foi uma época muito boa para se ganhar dinheiro como advogado de escritório. Mas é muito. Você estava falando da telefonia, a primeira privatização que teve, né, foi a Telerge, né? E eles privatizaram aqui na Praça 15, né, na Bolsa de Valores. Quando eles saíram da privatização, estava lá o pessoal esperando para tacar ovo, que o pessoal era contra a privatização e tal. Eles tiveram que atravessar correndo a rua e entrar no escritório de advocacia para se abrigar. E aí que eles se tocaram que eles não tinham escritório para advogar para eles. Então eles correram lá e falaram: olha, vocês podem advogar para a gente? Alto lá. Quantas ações vocês têm? 360 mil. A gente vai pensar e vai depois te dar uma resposta. Né? Aí foram avaliar, cobraram 1 milhão por mês. Aliás, tinham 180 mil processos. E aí eles cobraram 1 milhão por mês. Deu 300 e poucos reais por ação. Né? 300 e poucos reais por mês por ação. É um bom negócio? Hoje é fantástico. Hoje é fantástico, né? Naquela época não foi. Porque naquela época foi tanta demanda, porque na semana seguinte tinha umas 4 privatizações, depois mais 7. E aí aquele negócio, você já não tinha advogado e tinha que começar a falar preços absurdos. Então começou 330, 540, 780, 970, 1.085. Chegou a 1.904. Foi o preço mais alto para 18 mil ações. 1.904 por ação para 18 mil ações. Coisa boa para você ganhar dinheiro. E você acha que isso era ganhar dinheiro? É porque você não conheceu a área tributária. A área tributária com 30% do valor da causa, naquela época, era uma brincadeira incrível. E aí, isso eu estou falando dos escritórios de advocacia. Dentro das empresas, aconteceu uma coisa diferente. Houve uma crise econômica. Agora, Mauro vai lembrar. Nós tivemos uma crise. Lembra de algumas palavras? Downsize, reengenharia. Lembra dessas palavras da década de 90? Sim, sim. O que foi isso? Foi uma crise mundial que aconteceu e essa crise pegou as empresas e tiveram uma solução assim genial, né? O que a gente vai fazer? A gente vai tirar as áreas que não estão ligadas diretamente ao core business da empresa e colocar, terceirizar. E o jurídico, obviamente, está uma área dessa. E aí, quando chegaram para o pessoal do jurídico, olha, eu gasto com você isso aqui. Quando eles olharam, né, parece uma coisa terrível. Ai, terceirização, todo mundo foi mandado embora e tal, coitado, perdendo o emprego. Não foi bem perder o emprego. Quando eles olharam aquilo, eles falaram: nossa, você gasta tudo isso? Vamos fazer o seguinte: você me paga 70%, 60% disso que você gasta, eu vou, atravesso a rua, alugo uma sala, monto um escritório, chamo todo mundo que está aqui, vou trabalhar lá. Vou advogar para você, ainda vou advogar para outros, e já começo com um cliente bom me pagando essa fortuna. Então não foi de todo ruim. A década de 90 foi um período muito bom na advocacia. Claro. E até por isso existem ainda no mercado alguns velhinhos assim que não têm noção. Eles tratam o cliente como se fosse, sabe, aquela pessoa muito baixa, porque naquela época eles quase que pisavam nos clientes. É bem interessante pensar e fazer uma analogia, né, entre o que havia naquela época e o que havia hoje. Mauro, eu queria te ouvir também em relação a esse cenário, esse período, né, e a questão também da própria criação da Ixion, né, numa realidade que é bem diferente da de hoje e como vem sendo essa evolução a partir das novas tecnologias que não param de se desenvolver. Eu vou pegar uma carona aqui no Zé Newton. Por favor. Vou começar a partir dele para a gente também não... eu começo, na verdade, eu sou engenheiro de formação, né? Eu começo o meu contato com o mundo do direito já na década de 90, que é por isso que eu estou pegando já o embalo dele ali. Eu tinha uma empresa que trabalhava com engenharia da qualidade, que é a minha área de origem, e logística de formações. E a gente trabalhava para seguradora, para
para bancos também. E aconteceu, então, uma oportunidade muito particular, né? Que foi, havia uma necessidade identificada dentro do Exército Brasileiro, que eles tinham a necessidade de ter um serviço de atendimento jurídico a todos os militares em todo o Brasil. Foi identificado na ECO 92, logo na primeira, e eles não conseguiam responder aquilo, e esse desafio caiu na nossa mão por uma situação particular, né? E nós trabalhávamos na época, eu me lembro bem, com planos administrados de saúde, né? Então, planos administrados são operações que envolvem administração de atendimento a um grande grupo de pessoas. Então, uma empresa muito grande, com 50 mil empregados, às vezes ela opta por ter um plano administrado. E a gente trabalhava nisso. Quando apresentaram a situação, eu disse, olha, o problema de vocês não é jurídico, né? Porque o jurídico de um militar, o militar é uma pessoa de classe média, então o problema não é um problema de alta indagação, é separação, inventário, aluguel, coisas assim. E o teu problema é como é que você atende 600 mil pessoas em 150 localidades que mudam 6, 8, 10 vezes ao longo da carreira. Então, teu problema é um problema de logística e de gestão, né? A gente verificou na época, não havia modelos fora do Brasil nem dentro, e a gente então criou uma modelagem e criamos um sistema, um serviço de atendimento jurídico que integrava o Brasil todo. Era uma coisa que acho que até hoje não se teve um escritório com aquela escala, chegou a ter 70 escritórios espalhados no Brasil, e o Brasil do Exército. Estou falando Marabá, estou falando no sul, cidades do interior, Pelotas, Bagé. Então, o serviço ele já nasceu, por isso que eu estou pegando a carona nele, com uma característica que se revelou depois fundamental para as grandes corporações. Já entrando, tá, até para te passar a bola aí, no novo modelo, né, de tratamento da advocacia, que era um tratamento de escala, né? Então, a gente construiu esse modelo, atendíamos todo o território nacional e a gente tinha que ter um olhar do processo como algo que tinha que ser enfrentado não só por um advogado necessariamente. Às vezes era um advogado local, tinha um outro advogado em outro local, tinha que se integrar aquilo tudinho. Não existia internet na época, né? Então a gente desenvolveu isso fazendo chamava-se BBS na época, um sistema de transferência de informações. Era um sistema complexo, porque você tinha que integrar o Brasil todinho, trazer as informações, depois redistribuir. O sistema foi operado muito satisfatoriamente quando, em 2001, os bancos começaram a se interessar, porque os bancos tinham volumes imensos. O primeiro foi o Unibanco, e tinha 80 mil processos, e na época a gente também tinha 80 mil. E ele não conseguia gerenciar, né, a rede dele, ele queria então um know-how nosso para como gerenciar isso. E aí acho que nasceu talvez a primeira experiência brasileira de trabalhar com uma estrutura de banco utilizando um sistema, vamos chamar assim, de gestão, um RP jurídico, foi o nosso. E a gente também foi pioneiro desenvolvendo uma solução em Internet Data Center, né? Para nós era natural a migração para o Internet Data Center, né? A Internet Data Center é uma estrutura que centraliza a segurança de dados e permite um processamento em nuvem, o que acelera, integra, resolve problemas de logística, enfim, milhões de problemas, né? E na época, para você ter uma ideia, o Unibanco não tinha sequer um conceito de como internalizar a tecnologia jurídica dentro do banco. Então, a gente operou também de modo pioneiro durante 2 anos. Nós contratamos o data center e nós operamos numa modalidade fechada, né, no turnkey, essa infraestrutura. E aí a coisa começou a evoluir. Em 2004 vieram outros bancos, assim por diante. Eu vou passar aqui para o... Um enorme desafio, né, Mauro? Eu fiz esse gancho porque exatamente olhando essa transição que o Zé Nilton está colocando, de uma coisa assim que parte eu me lembro, porque eu tinha um primo que tinha escritório, parte eu me lembro, mas você vê que é uma obrigação que ela ganha uma aceleração, que eu acho que você, né, de alguma maneira vai percorrer, gigantesca, né? Porque você sai de um modelo totalmente isolado, arcaico, com qualquer recurso, com carbono, né? Eu me lembro também do carbono. E ele vai para uma velocidade, quando a internet entra, ele
ele começou a aceleração ali, né? Eu acho que talvez você possa aí conduzir alguma 2000 coisa começou realmente, mas é bem embrionário ainda. Bem exatamente. devagar, e ainda sem internet. Muita resistência, né? Muita dos resistência advogados. e tal. Falando da resistência da nuvem, inclusive, você sabe aqui no Rio como é que começou a nuvem a ser mais aceita? 2012. Você sabe por quê? Pegou fogo um prédio aqui na Rio Branco, 99. E tinha um escritório de advocacia. E até a OAB teve que intervir porque suspendeu os processos. O escritório, inclusive, ele estava mais ou menos estruturado, então a gente conseguiu salvar muita coisa. Mas ali a maioria dos escritórios do Rio de Janeiro acendeu um alerta, acendeu o alerta e virou a chave. Claro. Né? Ali foi o aceite maior em relação à nuvem, porque eles não aceitavam tirar de dentro da CPU dele. Você sabe de uma experiência interessante nessa tua linha que você falou, que teve uma experiência interessante com a Xerox. A Xerox, teve uma época que ela era em Interlagos, lá em São Paulo. Ela se mudou ali para a área da Paulista. E a nossa solução era uma das poucas soluções que era em internet. A gente também foi pioneiro no desenvolvimento para a Xerox. Aí, na mudança, essas coisas de Brasil, né? Roubaram todos os caminhões com os computadores e coisa e tal. Várias áreas não funcionaram. A única área que funcionou direto foi a nossa, porque a gente estava já na nuvem e conseguimos funcionar. Né? São coisas assim. Mas isso, marcos, né? Com certeza. E esse foi o principal marco. Em São Paulo, se eu não me engano, foi mais pela concorrência. Não foi. Mas aqui no Rio foi marcante aquele episódio do incêndio no escritório de advocacia. A suspensão, a OAB pedia a suspensão dos processos para eles poderem. E aí você está pertinho já dos anos 2000, né? Como é que faz essa entrada? Já estamos na verdade, nos 2000. Em 2000 foi o que a gente estava falando. Ficou, em termos de tecnologia, ainda era muito embrionário. Estava começando. E veio uma crise, porque período de 90 foi um boom na advocacia, todo mundo ganhando dinheiro. Isso. E 2000 veio a conta. Lembra aquela brincadeira que eu falei de 150 mil processos? Sim. Ele já estava com 540 mil processos, só que ele chegou para o escritório, virou e falou assim, olha, agora não é só você, não. Primeiro que a gente não vai mais pagar R$300 por ação. Vai ser 50. E segundo, que você não vai ficar sozinho. Tá? São mais 2 advogados, 2 escritórios que vão concorrer com você. Aí a gente vai ver quais são os melhores. Então, ali começou o leilão em termos de preço e a diminuição dos preços e o ajuste no mercado. 2000 foi um período de ajuste e um período muito duro para a advocacia. Eu brinco falando porque eu primeiro fiz administração e eu fiz direito em 90. Né? E aí, quando eu entrei na advocacia, agora eu vou ganhar dinheiro e tal, foi exatamente a hora que a advocacia começou a desandar. Mas tudo bem, 2000 passou, né? E aí, 2010, que eu diria assim, de 2008 para frente é que começou realmente culminou ali. E de 2008 até 2012 foi esse período de resistência. Sim, era uma época que era difícil convencer o escritório, a empresa, né? Isso, a empresa também, para você trazer para uma infraestrutura dessa, né? Porque, no fundo, você tem uma segurança muito maior. Você tem uma segurança maior porque você tem uma infraestrutura muito mais segura, com custos compartilhados, então qualquer um pode implementar aquilo ali, não é mais só um banco, né? E existe uma questão de mas eu estou transferindo os dados para fora. Mas a responsabilidade de uma pessoa jurídica, enquanto empresa, administrando essa tua infraestrutura, é muito maior do que um funcionário que na época chega ali, na época ainda tinha disco rígido, pega aquele disco rígido e leva a tua empresa toda. Teve caso de clientes nossos também que tiveram esse problema, demitiram um funcionário, tinham 40 e tantos milhões de dólares para cobrar, o cara levou a cobrança todinha e não sabia mais como é que eles tinham que cobrar. Que loucura isso. Não, a tecnologia ela tem essas armadilhas. Você não, e aí começa também a acontecer certos fenômenos nacionais e internacionais, por exemplo, com a questão da Sarbanes-Oxley, né? Ela também aumenta alguns patamares, essa lei, porque você já começa, a economia já está se internacionalizando, que eu acho que é um outro fenômeno muito importante na escala, né? 2010 ela começa a mudar muito e essa lei ela começa a colocar questões na mesa que são questões ligadas à conformidade, à continuidade de negócios, né? Porque você, enquanto investidor, você quer investir numa infraestrutura, você tem que ter certeza que aquela infraestrutura vai administrar esse recurso. E aí você tem que ter certas regras que não existiam, que eram as regras de governança,
e que então começaram também a ser turbinados, e aí gera uma outra área também para a área do direito, né, que é a área de compliance, de propriedade intelectual. Pode também Vamos pegar continuar nessa viagem, José Nilton. Começou em 2010, É. essa mudança na área de tecnologia para a área jurídica. Sim. Foi uma mudança muito acentuada, foi muito bacana. E aí, como eu falei, 2000 a 2010 foi o período de ajuste. 2010 foi a época, eu brinco falando que foi a subida da montanha-russa, tá? Porque ali os escritórios de advocacia começaram primeiro a preocupação em se ajustar, né? Porque na época de 90, com aquele boom, eles estavam gastando enormidades de dinheiro desnecessário, né? Só para você ter ideia, eu vou contar um episódio aqui, né? E a preocupação deles de 90 para 2000, né, era assim: o meu cliente, ele não pode saber o que o outro escritório faz. Então eu tenho que ter todas as áreas dentro do meu escritório. Lembra desse período? Ele queria ter todas as áreas do direito dentro do escritório dele. Aí numa reunião no escritório, né? Qual área que a gente não tem aqui? Aí o cara lá tava, sei lá, direito aeronáutico. Então contrata um advogado de direito aeronáutico, bota aqui dentro, e que se um dia o meu cliente precisar, ele vai ter um advogado de direito aeronáutico. E o cara foi contratado, ficou lá jogando porrinha, jogo da velha. Não tinha o que fazer. Entendeu? Até uns 6 meses assim, não aguentou, pediu demissão e foi procurar trabalho em outro. Mas era isso, era um desperdício. Fora de série. Nessa época, teve um escritório lá de São Paulo que ele resolveu montar um comitê de 7 pessoas para procurar. Eu estou falando década de ainda 90, não chegou nem 2000. Mas aqui não existia ainda nenhum software jurídico. Mas ele cismou que ele queria ter um software jurídico dentro do escritório. Então ele montou uma comissão de 7 pessoas e foram para a Inglaterra passar 7 dias e depois nos Estados Unidos passar mais 7 dias. E eles foram para a Inglaterra, não viram nada interessante. Quando chegaram nos Estados Unidos, e eles viram logo um que eles adoraram e tal, pum, compraram o software. De cara, no primeiro dia quase. E quando voltaram para cá, descobriram que o software não era compatível com as máquinas. Meu Deus, que situação. Gastaram $1,5 milhão lá. Sim. Chegaram aqui e gastaram mais $2,5 milhões para trocar todas as máquinas do escritório. A farra era essa que tinha. Não, você tinha, por exemplo, e isso, você pegava às vezes estruturas. A gente já pegou banco que ele gastou de licença mais do que era a nossa tecnologia toda para implementar, por conta desses padrões assim totalmente fora da realidade, entendeu? Então a gente sofria, o que você está colocando, na verdade hoje de uma outra forma ainda existe, mas era um turbilhão tão grande, tão confuso e tantas coisas jogando ao mesmo tempo, e o escritório, eu concordo totalmente, ele foi muito desafiado, né? Porque ele tinha que responder. Foi mudando, era uma outra coisa que também foi acontecendo, que foi o Brasil tem 92, tem um evento que depois ele cria uma aceleração muito forte, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é um outro elemento, né, que vai alterar demais as escalas das judicializações. Então, aquilo ali deu uma acelerada, deu uma turbinada no processo de geração de processos judiciais. Privatização, escala, aquela coisa, telecom, e aquilo ali foi explodindo junto, né? E aí passou a ter escritórios imensos em termos de volume. Exatamente. Né? E aí você passa a ter problemas de administração, que eu acho que você também pode falar um pouco aí, né? Eu acho que são muitas coisas interessantes. Essa foi a fase do ajuste. O que ele está falando faz totalmente procedente. Na década de 90 começou isso, mas era o que eu estava falando. Ali na hora não havia necessidade, porque foi um boom e eles estavam ganhando dinheiro. Então eles puderam crescer de uma forma desordenada, não tem problema. Quando chegou 2000 é que eles tiveram que fazer esse ajuste. Então ali é que, o dinheiro já não é mais aquele que eu estava ganhando. Aquele escritório, até que eu falei, né, que fez aquela mudança e tal, todo mundo acha absurdo e tal, eles riram. Eles acharam que isso aí é troco. Entendeu? Na época estava fácil para ganhar dinheiro. 2000 chegou, a conta veio, entendeu? E aí o ajuste teve que ser uma coisa bem acentuada, porque aí ali começou realmente... E na verdade, pelo que você está falando, a impressão que dá é que começou-se a ganhar menos, mas havia uma necessidade urgente de se investir aí em novos processos, em tecnologia, não é isso? Exatamente. E foi a época que a Exxon dá o boom, por quê? Porque a Exxon ela veio num caminho totalmente diferente.
o desafio do Exército era o desafio do Exército era o seguinte: eu tinha 100 mil pessoas pagando, tá? E nem todo mundo tinha processo. Era uma lógica de estatística, era uma lógica como a lógica da área da saúde, né? Quer dizer, você não fica doente porque para gastar o dinheiro do plano, você fica porque é a coisa da vida, assim como você tem um processo, uma separação inventária por uma circunstância da vida. Assim era. Então, essa questão de você ter eventos que você, na verdade, não quer, mas eles acontecem na sua vida, isso cria uma autorregulação de processo, das coisas, né? E por isso você não explode os seus atendimentos, né? E na época, então, o Exército, os militares, eles tinham que ter atendimento, eles tinham o volume, mas eles não tinham o dinheiro, o volume. E o primeiro serviço da gente começou em 95. Eu estou vendo os números aqui do Zé Newton e a gente começou, sabe com quanto? Foi R$ 7,68 por família mês. Então, você só consegue resolver essa coisa se você montar uma infraestrutura que é exatamente ao contrário do que existia de ineficiência, mas de uma eficiência absurda. Tanto que até hoje, se nós estamos 30 anos depois, até hoje a Iexo, na parte que diz respeito à filosofia de construção de solução, ela vive a mesma linha. Quer dizer, a gente tinha que fazer um atendimento em âmbito Brasil e integrado. Por que tinha que ser integrado? Imagina que eu estou atendendo um militar. Ele está no Rio, ele é transferido para Rondônia. Eu tenho que dar continuidade ao atendimento dele. Então, a gente nasceu dentro de um conceito de escala. Enquanto que os escritórios tinham essa experiência que o Zé Newton colocou, o cara vai e compra um absurdo e não tem nenhuma utilidade, a gente tinha que ir por um outro caminho. A gente tinha que ter uma abrangência nacional e uma solução integrada, e não podia ser, falando vulgarmente assim, um saco de gato. Ele tinha que ser uma solução integrada, administrada, com gestão. Então, a gente fez toda a modelagem baseada na ISO 9004. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa aplicação, hoje, quando a gente entra numa empresa, ela entra para equacionar uns problemas em alinhamento total com as regras de conformidade. Então, esse que eu acho que foi a beleza da solução que a gente desenvolveu na época, que eu acho que hoje, cada vez mais, essas coisas se tornam atuais, né? Claro, incrível. Não, inclusive, é o que eu estava falando, eu tinha voltado para 90 para falar daquele escritório. Porque quando veio o ajuste em 2000, foi exatamente essa fase, mudou. A ótica do escritório mudou. Entendeu? E aí era o que ele estava comentando também. Ali veio o ajuste. E o que salvou os escritórios, principalmente naquele momento, foi muito tecnologia. Foi a tecnologia que ajudou muito os escritórios naquele momento a se organizarem. E isso que você está falando encaixa também perfeitamente na advocacia, em 2000. Entendeu? Porque eu tinha voltado ao boom de 90, a fase de ouro da advocacia. Eu tenho um slide na aula que mostra assim, um lugar assim, como se fosse um palácio, porque foi uma fase de ouro para se ganhar dinheiro. Conheço advogado que até hoje não sabe o que tem de tanto de dinheiro que ele ganhou. Ele ficou comprando as coisas e até hoje não sabe o que tem. Mas em 2000 veio o ajuste e ali começou a tecnologia. Ali a tecnologia mudou completamente a advocacia a partir daquele momento. E o eixo, porque eu acho que é até legal esses contrapontos que a gente está fazendo. Sim, isso é importantíssimo. De época. Claro. Hoje você está um extremo tal. Estava outro dia conversando com uma empresa de consultoria internacional e ele falando, e a gente concordando, né? E ele dizia o seguinte: Mauro, a coisa está de tal maneira hoje que você contratar as margens dos escritórios estão hiper achatadas. Então, você tem que estar imerso em tecnologia para você conseguir atender. E o que hoje distingue, faz um escritório ter sucesso ou não, já é um passo além. Ele tem que ter a infraestrutura dentro, que o pessoal chama de BPO, né? O processo de gestão do negócio dele, ele tem que estar de tal forma organizado que ele ganha não é por causa da tese jurídica que ele está defendendo, porque as teses elas já estão como uma commodity. Não estou falando de grandes problemas, estou falando de 98% dos processos. Perfeito. Eles foram comoditizados. Então, todo mundo tem mais ou menos as mesmas teses, né? O que diferencia? O que diferencia é que um vai agora não mais nos R$300, mas o cara está ganhando R$20, R$30. Exato. E aí, aqueles R$2 de lucro, ele só consegue ter se ele tiver
processo uma infraestrutura tecnologia. tecnológica avançada. Deixa eu só fazer pontuar uma coisa aqui, que ouvindo vocês falarem, me desperta a curiosidade. Quando você trouxe, Mauro, a resistência que havia no início, você também comentou isso, Danilton, em relação à tecnologia. Como é que vocês foram? Tem algum case, alguma história mais interessante? Como é que se vence? Né? Você estava lidando ali com uma geração ou gerações totalmente analógicas. De repente você está mostrando ali para um cliente seu da necessidade de uma mudança que não é pequena, para uma pessoa que talvez não acredite, ou pelo menos ainda não acredite. Você lembra de algum argumento, de algum case aí interessante dessa época? Eu tive algumas situações, né? Por exemplo, a gente, quando atendia o Exército em âmbito Brasil, a gente tinha alguns desafios. Então, quando o militar sai do Rio, como eu estava falando, e vai para Rondônia, eu tinha que dar a ele a sensação que a qualidade de atendimento era igual e eu tinha que equalizar os advogados. Como é que eu fazia isso? A gente criou um centro de inteligência dentro da nossa estrutura. Eram 2 advogados, muito bons. E a gente tinha um sistema de agendamento nacional. Era um software que atendia o Brasil todo. Então, quando agendava, você sabia, portanto, todos os atendimentos do Brasil, você sabia a frequência deles. E aí esses advogados pegavam esses problemas de maior frequência. Na época, você não tinha nem sistema para você sair no Word, muito eficiente nem nada. Então a gente fazia o quê? A gente escrevia 2 páginas. Uma página que a gente chamava de fundamentação legal, que era todos os pontos que ele tinha que observar para defender aquele assunto, e outra era uma peça tipo, porque o advogado não aceitava, né? Todo mundo copiava as peças, mas ninguém dizia que copiava. Então, na verdade, o cara dizia, não, esse processo era dificílimo se falar com o advogado, né? Dificílimo na época. Então, você não podia dar para ele um modelo de petição. Você disse, isso aqui é uma forma de articular melhor os fatos, tinha que ter um discurso bonito. O cara pegava e aquilo ia convencendo eles. Por quê? Porque eles começavam a receber conteúdo de alto valor. Entendeu? Ou seja, teve um caso, desculpe, só para um caso a gente teve um fenômeno aqui no Brasil, foi correção monetária, leasing com correção monetária cambial em dólar. Isso foi em 98. E a gente nunca tinha ouvido falar disso, de repente explodiu o volume desse tipo de demanda na central de atendimento. A gente foi ver, estudou e coisa e tal, resolveu o problema, botou. Um belo dia liga o advogado de Barreiras. Barreiras, na época, é um lugar na Bahia que tem uma produção muito grande agrícola. Aí ele ligou e ele disse assim, eu estou com um problema de leasing aqui. Não disse nem leasing, leasing. Aí disse, doutor, como é que a gente tem aí uma maneira que a gente encaminhou de resolver, o cara pegou aquilo. Ele virou um fã nosso, porque todos os caras que trabalhavam com trator, com máquina, colheitadeira, era tudo financiado em dólar. Ele dizia assim, eu virei o rei do leasing aqui, doutor. Então, aí essas coisas iam criando um convencimento, entendeu? Eles viam uma agregação de valor, né? Dentro da advocacia, primeiro que o advogado é resistente por natureza. Se você for procurar aí, até na internet e tal, você vai ver a nota da OAB falando mal da máquina de escrever, falando mal do fax, entendeu? Reclamando sempre inovação na advocacia, mas tem uma resistência incrível, né? Mas eu lembro do episódio que me marcou muito, foi reunir 5 advogados para ficar olhando alguém mandar um e-mail. Sabe aquela coisa, como é que é para mandar? E era uma coisa assim, 5 advogados, né? Reunidos, era um ritual, 5 advogados reunidos para ver como é que se mandava um e-mail. Sabe, hoje em dia... Sim, imagina. Mas aquilo era uma... Nossa, como é que vai chegar? Como é que é? É assim, aperta esse botão. Nossa, mais 2 horas para montar um e-mail e enviar. Expectativa de quando seria enviado o próximo, né? Vamos agendar aqui. Né? Foi muito curioso, assim, ver essa resistência, essa aceitação. Mas a resistência se dá, principalmente, eu vejo, né? É o medo. É o medo da substituição. Até hoje se fala muito, né, que a tecnologia vai tirar o emprego do advogado. E se você levar em conta, entendeu? Os lugares com mais pleno emprego são exatamente os lugares que são mais desenvolvidos tecnologicamente. Então não vai tirar. O que acontece muito é ajuste. No momento que surge aquilo, você perde aquela função para fazer outra. E vai assim, sempre fazendo esse ajuste. Mas não tira. Entendeu? Eu sempre brinquei falando que a inteligência artificial vai tirar o emprego do advogado artificial. Perfeito. Porque, na verdade, o mundo está mudando com uma velocidade, né? Sim. Eu sou da área de tecnologia, então são coisas que sempre me impressionam, porque
se diz que todo o conhecimento da humanidade, até 1950, de 1950, 70, eles que equivalem, e isso está duplicando, e está cada vez mais rápido e cada vez com menos tempo, né? Você... o desafio é que você tem profissões, as profissões que vão estar aí entrando daqui a 4, 5 anos no mercado, sequer existem hoje, né? Outro dia eu estava numa discussão dentro de uma estrutura de BPO, porque a Exxon tem uma estrutura de BPO, né? A gente faz o outsourcing de bancos, né? E a discussão que estava era o seguinte: não há como você fazer um script para fluxo de trabalho, porque simplesmente os fluxos de trabalho, sejam porque o cliente muitas vezes não domina aquilo tudo que ele te passa, seja porque eles mudam mesmo, você não tem como abordar na maneira tradicional, porque o teu custo de tecnologia vai ser tão alto para revisar que não dá. E aí eu estava defendendo uma tese de que você tem que olhar hoje a abordagem de uma forma híbrida. Você tem que ter uma estrutura, eu estou chamando de estrutura dura, que é o quê? O software raiz, o software clássico lá, recebe daqui, manda para ali, coisa e tal. E chega um momento que você tem que fazer, você tem que ter poucos técnicos de alta qualidade e você começar a transferir esse conhecimento para um sistema de inteligência artificial. E esse sistema ele vai reproduzir de modo extremamente eficaz, né? E aí o que acontece? Você já não tem mais 60 pessoas, você tem 5 pessoas e um engenheiro de prompt, que é o cara que vai criar os prompts, que vai fazer a reprodução daquele conhecimento dentro de uma estrutura que eu estou chamando de estrutura mole. Por quê? Porque é uma estrutura que é com um padrão humano. Perfeito. Né? E isso vai mudar tudo. Não, e eu acho que o mais interessante de ouvir vocês dois e essa dobradinha é justamente isso, né? A velocidade que as coisas mudam, avançam, as inovações acontecem, e ouvir essas histórias que pontuaram, que na verdade mostram que foi rápido, mas tem muita coisa envolvida aí nesse período que a gente está viajando, né? De 40 anos, né? Eu queria até... Muitas gerações, né? Queria até te ouvir um pouco agora, a gente chegando aí nos anos 2000, né? E como você é um dos criadores e gestores, né, da Intelijur, como é que essa relação também dentro desse ambiente, né, que você é um dos gestores, como é que essa mudança vem acontecendo, né, em termos de dúvidas, questionamentos, debates, questões mesmo que envolvem essa estrutura? A tecnologia? Sim, também. Vamos lá. Na verdade, assim, em 2000 foi aquele período do ajuste, né? Passamos já para 2010. 2010 foi uma fase que começou a ter uma época interessante. Foi a época transnacional, das operações transnacionais. Os escritórios começaram a crescer e realmente teve um crescimento muito grande. O Mauro falou muito bem desse período de 2010, que foi o período que a Exxon deslanchou, né? E que a oportunidade veio para o mercado da advocacia, né? Principalmente pautado em tecnologia, porque se não fosse a tecnologia, os escritórios não teriam sobrevivido naquele momento por causa do custo que eles tinham alçado nos períodos anteriores. Aí, esse foi o período onde a gente começou a ver realmente surgirem softwares jurídicos interessantes, né? Sim. A tecnologia começar a ir para a nuvem, a gente começou a ter essa percepção, entendeu? E uma aceitação maior dos escritórios em relação a isso. Existem focos de resistência até hoje, entendeu? Eu conheço advogado que não abre computador, que a secretária digita para ele. É um velhinho e tal, tudo bem, mas tem. Sim. Ainda tem esse perfil. Mas eu acho que hoje em dia, assim, a aceitação tá dentro da advocacia está muito grande. E fica até uma certa expectativa de que o que vem pela frente. O que vem pela frente. Cada dia vem passando mais essa sensação de que o que vem pela frente. E 2010 foi isso. Foi um período de crescimento da advocacia, mas um crescimento estruturado. Foi um crescimento bem... E mudou tudo, cara. Pra você ter uma ideia. É de 2010 a 2020 que eu já estou pontuando. A gente está chegando ao final da nossa viagem. Coisa de 2, 3 meses atrás, eu fui convidado para uma banca de avaliação de trabalhos, de projetos. E não era projetos de formatura, não, de uma instituição aí muito respeitada.
alunos do segundo para o terceiro ano, não estou falando de formatura, não. Alunos de direito. A certos momentos eu tinha a sensação, eu não sabia se eu estava vendo alunos de direito ou alunos de engenharia. A discussão deles não era a discussão de questões do direito. Então, ele tinha o direito presente ali na discussão, mas a discussão era discussão de prompt, de tecnologia para fazer convergência de dados, mineração de dados, estatística, porque eu fiquei olhando aquele troço, real, né? você não sabia se você não estava... Era tão surpreendente que eu não sabia se eu estava numa turma de engenharia ou se eu estava numa turma de direito. Entendeu? E isso, eu estou só sinalizando isso para quê? Isso é o pessoal que vai entrar. O pessoal que vai entrar daqui a 3 anos no mercado, cara. E aí, amarrando que as duas últimas respostas de vocês dois, a gente tem hoje, convivendo nas empresas, nos escritórios, né, segundo aí a análise dos especialistas, principalmente de RH, 6 gerações diferentes. Né? Algumas que são ainda analógicas e outras, a maioria, que são pessoas totalmente digitais, já nasceram no ambiente digital. Como é que vocês veem hoje essa convivência, essa realidade nos escritórios e nas empresas? Eu acho que isso que vai distinguir quem vai viver e quem não vai viver. Entendeu? Se fosse resumir, é isso. É a habilidade e a flexibilidade que a estrutura vai ter de pegar o melhor de cada uma delas, né? Eu gosto muito da visão assim oriental, sabe? De que o jovem tem um tipo de potência e o idoso tem outro tipo de potência, né? Então você tem que combinar. Se você tiver a capacidade de combinar essas coisas, você vai ter muito sucesso. Se não, você vai morrer, vai perecer. E com uma velocidade muito grande, né? Isso aqui, não sei o que você... Eu vejo assim, tem nichos ainda, né? Você ainda consegue, mesmo com um advogado tradicional, você ainda consegue ser, desde que você seja aquele, entendeu, admirado e tudo mais, você ainda consegue, dentro do nicho, ter a sua particularidade. Mas dentro da advocacia empresarial, por exemplo, acabou. Né? Aí realmente, se não for uma pessoa focada em tecnologia e tal, mas ainda existem uns nichos. Sim. O curioso que eu percebo é quando a pessoa não entende que ele é um tradicionalista e resolve ir para a área empresarial. Então ali até me assusta de falar, nossa, não sei nem o que falar para ele, porque, amigo, você está no lugar errado. Vai para sua casinha, volta, entendeu? Para outro lugar e por aí vai. E aí, pegando várias gerações, eu lembro de um episódio de um colega que veio me falar, né? Rapaz, eu tive que aposentar o meu avô. Eu falei, o que que houve e tal? Teve um cliente que ligou lá para o escritório aqui no Rio, né? Falando assim, olha, minha empresa vai para São Paulo e eu queria que vocês me atendessem lá em São Paulo. Não, senhor. Quem o senhor pensa que é? Não, vamos atender aqui. Aí ele falou, rapaz, eu corri lá, tivemos uma força-tarefa para apagar esse incêndio. Porque a situação é da década de 90, aquele período. Não, senhor, quem o senhor pensa que é? Aí ele falou, não, a gente aposentou ele, explicou que ele estava velhinho e tal, estava meio senil. Ele entendeu. Veio aqui por acaso no escritório do dia. Levou numa boa, a gente conseguiu contornar, mas essa situação pode acontecer. Então, tem que se tomar cuidado nessa linha, entendeu? Sim. Agora, o período é quando o profissional ele não percebe que ele está sendo engolido naquele mercado que ele está trabalhando, entendeu? E aí quer competir sendo tradicionalista dentro de uma área de alta tecnologia. Aí ali eu fico com receio deles não sobreviver. Mas existem ainda, principalmente a área acadêmica, vários setores que dá para ele. Ou seja, na verdade, esses profissionais eles têm os seus skills, digamos assim, e eles, na verdade, se complementam, né? Como o Mauro trouxe, a questão das gerações convivendo. Então, o ideal é que efetivamente saia o melhor de cada um, né? Esses gestores trabalhem com o que há melhor em cada um. Bom, eu queria perguntar a vocês agora, vamos pensar um pouco de futuro, né? A gente fez aí essa viagem super interessante de 40 anos para cá e a gente tem as coisas continuam evoluindo cada vez mais rapidamente, as tecnologias vão surgindo. Como é que vocês estão vendo aí? Podem ficar à vontade em termos de tempo, né? 5 anos, 10 anos, esse período aí, esse exercício de futurologia que talvez a gente esteja fazendo aqui. Quer começar, Mauro? Eu vou dar um chutão, né? Eu fiquei quieto para esperar ele falar. Eu acho o seguinte, eu sempre faço um paralelo com a experiência da área de telecom, né? Poucas coisas têm tanta tecnologia embutida como o telecom, né?
que no final é traduzido por um celular, por exemplo, né? Que virou commodity. Você concorda? Virou commodity. Celular, serviço de telecom, daí você sai da Vivo, vai para outra, não sei o quê. Ele em si, você pode fazer alguma nuance de alguma coisa, um pacotinho aqui, mas ele é um padrão. Isso quer dizer o seguinte, você investiu uma fábula em tecnologia e no final você está dando uma coisa que é commodity, né? O que vai distinguir o que está lá na frente? Na minha cabeça, basicamente duas coisas: design e propriedade intelectual. Então, se eu fosse refletir isso na sociedade, no direito, eu acho que você vai surgir algumas especializações, além desse direito de massa, né? O direito de massa ele vai ficar cada vez mais de massa, vai chegar uma hora que vai ser o computador mesmo que vai estar resolvendo aquilo ali. Tem dois caras, uns 5 engenheiros de prompt, máquina. Mas quando você vai para esses nichos e essas coisas de excelência, eu acho que você vai ter alguma coisa que vai tratar isso. Então, isso para mim é uma tendência. Outra tendência para mim muito forte é que hoje o mercado financeiro domina o mundo, né? Quando você vê uma operação, diz, esse cara abriu 100 academias. Na verdade, tem um banco financeiro, um fundo ali atrás, uma gestora, né? E isso cria o quê? Cria produtos financeiros extremamente complexos, né? Então, você vai fazer fusões de aquisição, essas coisas todas. Ou você vai fazer um fundo de investimento muito especializado. Quer dizer, aquilo ali exige uma advocacia mais especializada, que tem um caráter de advocacia internacional. Por quê? Porque o mercado financeiro é algo internacional, né? Sim. Então, eu acho que a coisa vai para um advogado de muita especialização, muito sofisticado, que trabalha em operação internacional, vai ter a massa, que é o grande volume, isso aí vai ser cada vez mais com eletrônica, e você vai ter alguns nichos para defender e proteger mais o tema propriedade intelectual e o tema design, entendeu? O chinês lá copiando. Você pega, eu gosto muito de carro, estava vendo esse Zik novo. Cara, o cara fez uma cópia da Porsche com Audi que ficou um troço bonito demais, entendeu? E aí, como é que você defende a tua propriedade intelectual que você gastou bilhões para construir? Então, essas questões eu acho que. Zé Nilton. O Mauro é pragmático, mas verdade seja dita, ele fechou minha porta, porque eu concordo com ele, quase não tem muito o que falar. Acho até que eu vou para o lado tradicional, então romantizar um pouco mais, porque ele colocou o que ele colocou assim embaixo, em termos de advocacia. Então vamos romantizar, pensar o que poderia ser advocacia, né, daqui para frente. E aí eu vou para o outro lado, tá? Concordo com você, Mauro, mas é só para pensar assim, o que poderia ser, né? Eu acho que poderia ter uma tendência, eu brinco falando, mas como se fosse os Jacksons. Sabe aquela coisa assim, tirar um pouco mais do peso, né, dentro da advocacia, porque, por exemplo, a inteligência artificial já está fazendo quase tudo. Essa aqui é a verdade. Então, o advogado ser mais uma pessoa para usar o bom senso e a naturalidade e para chegar nos conceitos e deixar a complexidade para a própria inteligência artificial que ela vai resolver. Sabe? Sem dúvida. Tirar, já que isso tudo que ele falou, e eu falei, nossa, ele tá falando, eu perdi as palavras. Então eu falei, não, então vou por outra linha. Se eu pudesse dar uma sugestão, era essa. E que o advogado ter uma oportunidade para ficar mais livre até, entendeu? Em termos de pensar em negócios também. Porque o advogado ele gosta muito de pensar em problemas e tal. E viabilizar os negócios muda de figura. Porque, principalmente na humanização do negócio. Sim. Não só porque a complexidade, entendeu? Não adianta mais o advogado achar que é ele que vai decidir, a cabeça dele, com a ideia dele, brilhante, que vai chegar. Porque a inteligência artificial já faz muito disso. Eu acho que as respostas de vocês a resposta de vocês dois acabou sendo um retrato do programa, né? Do nosso primeiro episódio. Porque elas realmente se complementam. A gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa, do primeiro episódio do nosso podcast e videocast, e eu queria, obviamente, abrir para a gente encerrar uma mensagem final de cada um de vocês, para a gente finalizar esse episódio aqui. Agora, por ser o primeiro é tão importante. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Espero que tenha muito sucesso e que outros possam ser de tanto sucesso quanto vocês já estão. Parabéns aí pelo processo.
Vamos ver o que vai acontecer com a advocacia nesse momento agora. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço a Obrigado, todos. Newton. Eu também agradeço e eu espero que essa linha de podcasts ela vá, assim, vamos dizer assim, para outras dimensões desses assuntos que a gente está discutindo, entendeu? Uhum. Que há também, pegando uma carona no Zé Newton, há um aspecto da responsabilidade social, né? Do advogado, e em especial do advogado, que eu acho que ele trabalha muito uma dimensão humana, né? Eu tive uma experiência assim, muito particular na vida. Eu tive a oportunidade de presidir um centro de defesa de direitos humanos, né? E o nome chamava-se Bento Rubião. Né? E quem foi Bento Rubião? Bento Rubião foi um advogado engajado em movimento social, que trabalhava com favela, na época que o ONG era uma coisa mais assim, não tinha tantas conotações dessas narrativas ideológicas que tem hoje, mas era um trabalho que era liderado por advogados, e advogados eles têm um impacto, né, na garantia da evolução da sociedade muito importante. Eu acho que a gente também tem que trazer essas dimensões aqui nos debates, que acho que vai ser um troço legal, né? Com certeza. Mauro, muito obrigado. Muito obrigado, José Newton. Bom, a gente tem aqui para você, né, como nosso convidado do primeiro episódio. Muito obrigado. Aqui um presente. Olha. O que é? Ah, bacana. Garrafinha da academia. Eu uso bastante. Estou indo para academia. Bom, acreditem, né? Se quiserem. Eu comecei a academia. Deixa eu ver como é que abre. Olha que massa. Olha só. É o lado etílico. É um kit. É o lado etílico mesmo. É o lado etílico. Bom, acabou a academia. Não, agora então eu vou para a academia da cachaça. É isso aí. Gostei. Muito obrigado, gente. Encerramos em grande estilo o nosso primeiro episódio do Geração Legal Tech, o nosso podcast e videocast, que você pode acompanhar as conversas, o conteúdo, a partir do canal no YouTube e do canal no Spotify da Axion, e os recortes das conversas nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.